Universidade Cruzeiro do Sul. Ciências Biológicas e da Saúde. Curso de Psicologia. A vida lhe trará dor por si só. Sua responsabilidade é criar alegria. Milton H. Erickson. Boa noite, gente. Meu nome é Bruna. Eu vim falar sobre o surgimento do álcool e das drogas na sociedade e sobre a terapia cognitivo-comportamental no tratamento de dependências químicas. O álcool e as drogas surgiram na pré-história. Foram descobertas várias plantas úteis para a humanidade. As drogas surgiram do conhecimento da flora por parte dos povos pré-históricos que buscavam não apenas se alimentar, mas também obter efeitos no combate à dor, no aumento do estímulo para as atividades e na obtenção do estado de êxtase e manifestações sagradas. A resina da papoula servia para neutralizar as dores, a tosse, a febre e a diarreia. As flores da cannabis sativa, nome científico da maconha, também eram usadas para fins medicinais, como sedação, contra espasmos, para amenização da ansiedade e também para se obter estados de meditação e tranquilidade. Na natureza sagrada, em diversas culturas, pode ser exemplificada pela atribuição de uma origem divina, tanto ao vinho como à cerveja. O vinho foi encarnado nas figuras dos deuses Dionísio na Grécia e o Baco no mundo romano. As cervejas eram o sangue dos deuses na mitologia germânica, e a humanidade as teria conhecido a partir dessa origem divina. Em todos os continentes vamos encontrar cultos e práticas religiosas e de cura ligados à utilização, respectivamente, do tabaco, da maconha, do chá, dos cogumelos e dos cactos, entre outros. Agora eu vou falar um pouco das drogas e do álcool no Brasil. A história das drogas no Brasil começa com o uso pelos indígenas de muitas plantas medicinais e psicoativas, incluindo tabaco, fermentados de mandioca e de frutas. O grande impacto do contato com os europeus foi a especialização do Brasil no plantio e processamento das drogas que fizeram os ciclos econômicos da história brasileira, como a cana-de-açúcar, tabaco e café, produtos de monocultura destinados ao abastecimento do mercado metropolitano. A constituição do chamado Sistema Sul-Atlântico de Comércio Triangular foi um meio de impérios europeus obterem renda plantando cultivos alimentares e psicoativos nas Américas, como o uso da mão de obra escrava tirada da África. Foram mais de 10 milhões de seres humanos trazidos do continente africano. O próprio tabaco e a aguardente serviam de moeda de troca para o escambo na África entre esses produtos e os escravos, o que iriam continuar a produzi-los. As bebidas alcoólicas foram um produto importante dos engenhos na forma da aguardente, denominada cachaça, e a partir do século XIX começou a fabricação nacional de cervejas. Hoje essa indústria se tornou tão grande que constitui a maior empresa brasileira e seu proprietário é o homem mais rico do país. Agora eu vou falar sobre a terapia cognitivo-comportamental no tratamento de dependências químicas. A terapia cognitivo-comportamental, como todos conhecem como TCC, vem crescendo desde que seu método surgiu nos anos 60. É utilizada para o tratamento da dependência química, pois ela baseia na análise e nas alterações dos pensamentos automáticos, assim como nas crenças distorcidas que provocam emoções e comportamento disfuncionais. O objetivo da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do dependente químico é reconstruir as cognições disfuncionais, propiciando uma maleabilidade cognitiva na ocasião da avaliação das situações específicas e uma avaliação das estratégias cognitivas do paciente a fim de abranger a verdadeira forma funcional.
A terapia cognitivo-comportamental tem como pioneiro o psiquiatra norte-americano Aaron Beck. Com seus trabalhos sobre depressão e seus estudos entenderam várias outras patologias, uma delas dependência química. Transtornos relacionados ao abuso de substâncias causaram prejuízos tanto na deteriorização da saúde como nos contextos pessoal, social e profissional. Aliada a outros métodos terapêuticos utilizados na dependência química, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem efetiva, pois apanhada de técnicas eficazes para compreender que contribui para a manutenção do uso das drogas e como reduzir o risco de recaída, melhorando o quadro geral da dependência química no indivíduo. As formas principais do modelo cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, são a avaliação cognitiva, a emoção e o comportamento. De acordo com o cognitivo comportamental, a forma que o usuário percebe as situações interfere nas reações afetivas, de forma negativa, geralmente em ambientes familiares ou em ambientes que contêm cobrança, estresse, preconceito, problemas financeiros que facilitam as recaídas. Algumas vezes, os usuários acabam relacionando a solução de problemas com a dependência química, com o consumo alcoólico. E o pensamento disfuncional é comum em todos os transtornos psíquicos. Porém, o intuito do TCC é fazer com que o usuário aprenda de forma mais realista a conseguir melhorar essa dependência do álcool, a conseguir parar de consumir. Várias técnicas são usadas nesse processo, como ajudar o paciente a identificar os pensamentos errados, os pensamentos ruins, que traz sentimentos negativos, que faz essa necessidade que dá essas recaídas. Fazer com que o paciente aprenda a usar os pensamentos funcionais, aos pensamentos positivos, no lugar dos disfuncionais, os pensamentos negativos. Geralmente, usa-se a técnica da balança adicional, que o terapeuta ajuda o paciente a ver as vantagens e as desvantagens do consumo alcoólico. Também tem a identificação do pensamento automático, conhecida como PA. É outra técnica que o terapeuta e até mesmo o paciente pode fazer questionamentos de acordo com o que o paciente está pensando nessas necessidades do consumo. O paciente ele é instruído a avaliar de 0 a 10 o quanto ele acredita nesse pensamento e posteriormente questioná-lo se ele realmente é verdadeiro, se é isso que ele realmente necessita. O terapeuta questiona o paciente sobre as questões favor e contra e busca saber outro esclarecimento para esse pensamento, outra forma de pensar, se é isso mesmo que ele quer. E dessa maneira, se o PA for verdadeiro, o terapeuta deve perguntar ao paciente o que poderia acontecer de pior. Qual seria a consequência mais provável que, no caso, o consumo alcoólico poderia causar. E cabe ressaltar também que a técnica no PA, o pensamento automático, não são todas as perguntas que são realizadas a todos os pacientes. Muitas vezes as perguntas precisam ser reformuladas ou ajustadas de acordo com o PA, o pensamento automático específico do paciente. E com isso deve ser analisado novamente o quanto o paciente ainda acredita no PA, pensamento automático, utilizando outra vez a escala de 0 a 10. O objetivo da TCC é reconstituir as cognições disfuncionais, as ruins, os pensamentos que trazem o consumo alcoólico, a fim de chegar à verdadeira forma funcional, ou seja, fazer com que o usuário não procure mais a dependência química por vontade própria, por interesse próprio.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz. Vou falar sobre os riscos causados pelo uso de álcool e outras drogas. Então, o consumo de bebida alcoólica trazem danos imediatos à saúde da pessoa, a médio e longo prazo, trazendo também riscos não somente à pessoa, mas à população em si, gerando acidentes causados pela combinação de álcool e direção veicular. E na racionalidade não existe volume seguro de álcool a ser ingerido porque é um líquido tóxico ao organismo, provocando doenças mentais, diversos cânceres, problemas hepáticos como a cirrose, a alteração cardiovascular, podendo levar a pessoa a um infarto ou um acidente vascular cerebral. E muitas das vezes é orientado o limite acessível ao beber qualquer derivado do álcool, e essas substâncias traz provocações e alterações no cérebro, semelhante ao entorpecentes, como a cocaína, que sempre traz a sensação prazerosa causada nas pessoas. É sempre em um interesse constante da pessoa consumir novamente. E o uso de bebida alcoólica, em muitas das vezes, em casos, traz a curiosidade para o experimento de drogas, elevando e aprofundando o ser em outros tipos de brisas. E em muitas vezes, levando a pessoa a se envolver com narcotraficantes para se aproximar do elemento. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tainá Gomes e vou falar um pouco sobre como o consumo de álcool e drogas afetam o funcionamento neurológico. Álcool e drogas sempre causou problemas de saúde. Esses problemas eles se tornam ainda mais evidentes quando o consumo se torna muito frequente. A neuropsicologia relacionada ao abuso de álcool tem como objetivo compreender os danos cerebrais e suas causas na cognição. O álcool tem uma ação muito direta no sistema nervoso central, causando muitas doenças psicológicas, como depressão e ansiedade. O uso constante do álcool pode levar a uma dependência química e o sistema neurológico ele vai se modificando com o uso de qualquer droga, alterando as funções cerebrais e podendo causar outros tipos de doenças, algumas lesões no fígado, esquizofrenia, entre outros. Os efeitos agudos do álcool pode causar problemas na memória, atenção e raciocínio. Os efeitos mais crônicos causam alterações em boa parte das funções neurocognitivas e são os efeitos mais duradouros, afetando o cérebro de modo geral, que se torna um problema ainda maior quando o consumo é muito contínuo. No uso crônico do álcool, a pessoa tende a apresentar disfunções nas áreas pré-frontais do cérebro, dificultando a linguagem e as respostas de rotina, tendo como problemas mais evidentes visão embaralhada, fala confusa, dificuldade de andar, danos na memória e falta de atenção. O uso extremo do álcool pode causar hiperatividade, podendo ocorrer até acidentes vasculares, cerebrais e convulsões. No caso da cocaína, além de causar dependência química, pode causar outros efeitos no fluxo sanguíneo e no metabolismo cerebral, também considerada como um estimulante por implicação no comportamento do indivíduo e no processo psíquico. Um estudo tem sido feito com os usuários de cocaína, que mostra que até mesmo jovens têm sido afetados por acidentes vasculares cerebrais. A desordem no fluxo sanguíneo vem ocorrendo frequentemente aos usuários da droga, mesmo não tendo os sintomas neurológicos tão notórios. O sistema nervoso central pode ser atingido diretamente pelas drogas psicotrópicas, atuando de uma forma temporária em nossos neurônios. Dessa forma, atingindo nosso humor, nosso comportamento e nos processos cognitivos, podendo provocar confusão mental e dificuldade na gesticulação e até mesmo causando alucinações. Políticas públicas no contexto de álcool e outras drogas. Algumas mudanças ocorreram após a reforma psiquiátrica brasileira. Grandes hospitais psiquiátricos foram substituídos por uma rede que procurava garantir os direitos e o cuidado em liberdade. No contexto de álcool e outras drogas, foram criados os CAPs-ADs, ou seja, CAPs de álcool e outras drogas, um serviço de saúde de portas abertas
voltado não só para o tratamento dos usuários em relação ao uso de drogas, mas também para sua reinserção social, familiar e comunitária. Os CAPs atuam com equipe multidisciplinar, profissionais de diferentes categorias, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e etc. E não somente o médico. É um equipamento que constrói o cuidado entendendo a individualidade do sujeito e as diferenças do padrão de uso e dependência. Algumas atividades são individuais e outras em grupo. É o serviço responsável pelos casos graves de uso abusivo de drogas e não por toda e qualquer pessoa que tenha problemas com álcool e outras drogas. Outro recurso de cuidado são as unidades de acolhimento, que acolhem temporariamente uma pessoa em situação de uso abusivo, e o intuito é garantir moradia, educação, reinserção social e familiar. A indicação do usuário precisa partir do CAPS, que é responsável pelo projeto terapêutico singular. Esse período na UA é temporário, com saída programada, de acordo com suas necessidades e possibilidades. Outro recurso são os consultórios na rua, que promovem a acessibilidade de serviços de saúde aos usuários que vivem em condições de vulnerabilidade e não acessam espaços de saúde. Esse cuidado ocorre no próprio espaço de rua, promovendo qualidade de vida e acesso aos serviços de saúde. Os profissionais atuam por 30 horas semanais, de forma itinerante, ofertando cuidado em saúde mental e adotando a estratégia de redução de danos, em parcerias com outros equipamentos da rede pública de atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Os hospitais gerais também são recursos para a população com problemas decorrentes de álcool e outras drogas.